completando 7.0 hoje. Um beijo abraço, grande, Tereza. tia. Felicidades para a senhora. Prefeito, eu tenho feito aqui duras críticas ao senhor e à governadora do estado. Escrevi um editorial na sexta-feira, escrevi um editorial há um ano atrás. Parecia até que a gente tinha uma bola de cristal de prever que o Rio Grande do Norte chegaria num estágio atual, um estágio de colapso, de uma pressão no sistema de saúde imensa, com os dois maiores gestores do estado em divergências absolutas. Eu gostaria de escutar o senhor sobre isso. Você tem toda a razão, não deveria haver, e eu acho até que eu pessoalmente me comprometo a me esforçar muito para superar essas divergências. Agora, eu não posso abrir mão daquilo que eu acredito e que eu tenho convicção. Vou lhe adiantar aqui um dos pontos. A eficácia da ivermectina como medicamento profilático e terapêutico, porque isso aí eu estudei, eu sou médico, eu me aprofundei, eu li muito e eu tenho plena convicção, certeza de que a ivermectina salva vidas. O comitê científico da governadora discorda, a governadora discorda, eu não posso. Como é que eu posso superar uma coisa, uma convicção que eu tenho como médico, como estudioso, como uma pessoa que se aprofundou, que sabe que funciona, e eu vou abrir mão desse crédito, dessa confiança, do estudo. É que só o medicamento que está atrapalhando, prefeito? Não tem aí na frente um horizonte coisas político para 2022, não? Não, eu vou aqui, você grave o que eu vou dizer aqui, para você me cobrar depois. Eu já fiz aposta, inclusive. Pode fazer. Se você apostar que eu vou ser candidato a governador, você vai perder. Eu apostei que o senhor não vai ser candidato. Eu não vou ser candidato. Não há a menor hipótese que eu venha renunciar a essa prefeitura para disputar o governo do estado, interrompendo meu mandato pela metade. Eu vou concluir o meu mandato na íntegra. Se eu sei que muitas pessoas ligadas ao governo do estado me combatem, me criticam, pensando que eu vou ser, não vou. O alvo deles está errado. Está errado. Se eles me combatem, me criticam por causa disso, tem essa preocupação comigo, tirem essa preocupação da cabeça, porque eu não serei, por hipótese nenhuma, candidato a governador. Então não há o risco de o senhor fazer o mesmo que o Carlos Eduardo fez, que foi prefeito enquanto o senhor foi vice, que disse a mesma coisa no passado e acabou sendo candidato ao governo? Não há a menor possibilidade, realmente. Não há a menor possibilidade. Eu tenho compromisso assumido com a população, do povo de Natal. Eu tenho projetos importantes que estão encaminhados, que estão em andamento, e eu quero e vou concluir todos eles. Prefeito, o governo do estado tem dito que o culpado dessa falta de comunicação é o senhor. Dessa falta de entendimento é o senhor. Não é. Não, a governadora, inclusive, chegou aqui a dizer... Só um minuto, prefeito. A governadora chegou a dizer no domingo que chegou a ligar para o senhor 2 vezes, que o vice-governador, que inclusive confirmou também ontem em entrevista, chegou a ligar para o senhor 3 vezes e sequer teve retorno. Não, é um equívoco dela. Eu não sei como é que a pessoa comete um equívoco tão grande, porque ela falou comigo. Ela ligou e falou comigo. Eu atendi o telefone dela. Domingo ou depois? E tem pessoas que estavam na sala e viram, na hora que eu atendi o telefone. Governadora, Álvaro Dias, tudo bem? E ela me disse o seguinte, quando ela telefonou: nós estamos elaborando um decreto e queremos o seu apoio para este decreto. Governadora, a senhora elabore o seu decreto. Nós vamos analisar com o nosso comitê científico e ver em que nós vamos concordar ou, democraticamente, nós estamos no Estado de Direito Democrático, poderemos também discordar de alguns pontos. Mas o que nós pudermos apoiar, convergir, não tenha dúvida que isso será feito. E aí o decreto dela, nós discordamos de algumas coisas. Não são tantas, né? Mas, por exemplo, o toque de recolher. Primeiro, eu não sei se constitucionalmente existe legalidade para um governo estadual decretar toque de recolher, ou se isso é exclusividade pela Constituição do governo federal,
em momentos especiais no país, em momentos de dificuldade, de tensão enorme no país. Ao que me parece, isso não é nem direito legal de que o governo do Estado venha decretar. Mas não vou entrar nesse ponto. Tudo bem que a governadora tente decretar um toque de recolher ou até decrete, mas não às 8 horas da noite. Isso é um semi-lockdown. É isso aí que nós divergimos dela. Inclusive, nessa audiência, eu acho que tem condições de se chegar a um acordo. Mas, prefeito, quando a governadora diz que o motivo do decreto é porque se preocupa com a vida, que aí transparece até o seguinte: a prefeitura não estaria preocupada com isso? Rapaz, você acha a que outra, eu não me não, a preocupo outra com a pergunta que vida? eu queria fazer com o senhor... Não, eu não estou dizendo com o senhor. Eu sou médico. A outra pergunta que eu queria já encangar aí. O governo do Estado também botou uma propaganda dizendo que tinha transferido os recursos, equipamentos. E aí a Prefeitura de Natal foi ontem, através das suas redes sociais, dizer que o governo do Estado está mentindo. Não, deixa eu concluir primeiro a pergunta anterior, né? Você também perguntou sobre as divergências. Então, eu acho que um decreto que manda fechar bares, restaurantes, manda recolher todo mundo às 8 horas da noite, é um decreto que está criando outra pandemia. A pandemia do desemprego, da miséria, da fome, porque Natal é uma cidade cuja geração de emprego e renda é oriunda principalmente do turismo, de atividades turísticas. E dentre essas atividades turísticas preponderam os bares, os restaurantes, os hotéis, as pousadas, que funcionam todas voltadas para esse tipo de atividade de entretenimento. Como é que uma pessoa vai para um restaurante, Luciano, e consegue chegar no restaurante e as pessoas atenderem, se virem a refeição e o cara jantar e ir embora, se retirar do restaurante antes de 8 horas da noite? Não consegue. Não consegue, porque os restaurantes começam a funcionar às 6h30. Aí abre às 6h30. Então, até às 9 horas, tudo bem. O cara chega, senta, janta, faz a refeição com a família e vai embora. 9 horas da noite, tudo bem. A minha preocupação aí é preservar o emprego das pessoas, preservar o emprego dos trabalhadores que precisam disso, porque o trabalhador do governo do Estado não precisa de ter preocupação com relação a isso, porque o salário dele está garantido todo mês. O trabalhador da prefeitura tem o seu salário garantido todo mês, mas o garçom não tem, o cozinheiro não tem, o cara da limpeza não tem. Os pequenos, os pobres que trabalham, que dependem disso aí para sobreviver, não tem. Não tem o salário garantido. Eles só vão receber os seus salários se trabalharem. Se o proprietário puder pagar. E ele só pode pagar se funcionar. Para funcionar tem de ser às 9 horas da noite. Aí dá. Quer dizer que esse vírus só se propaga de 8 até 9? Não, rapaz. 1 hora a mais de tolerância. É uma questão de sensatez, de preservação de emprego, é uma questão de maleabilidade para pensar também que nós temos de evitar outra pandemia. Pandemia da miséria, da fome e do desemprego. A mesma coisa se aplica aos domingos, prefeito? É o mesmo raciocínio? O prefeito já deixou eu entender que 1 hora resolveria ir, né? E aí Sim, que eu quero... ao invés de 22 horas, que era o horário anterior, 21 horas. Tá, aí o domingo, no seu entendimento, então também o domingo daria para funcionar? Daria para funcionar, por que não? Aí vamos lá. A pergunta bares e restaurantes desse mesmo jeito, agora fechando a orla. Fecha a orla no domingo. A pergunta que eu queria lhe fazer é exatamente a seguinte, prefeito, que eu também critiquei isso aqui ao longo da semana. O grande ponto de descoincidência entre os grandes pontos de descoincidência entre o decreto da prefeitura e o do Estado são esse horário do toque de recolher, 1 hora, o senhor bem disse aí, eu concordo, era perfeitamente ajustável. E o domingo, né, que a governadora entende no seu decreto que todo dia tem que ser de toque de recolher, e o senhor não, o senhor manteria às 20 horas, 6 às 20, como movimentação 21. normal. E o funcionamento das Até escolas? Até às 21. Ok. Até às 21, no domingo também. Isso. Por que Aí, não? minha pergunta é: por que não se conseguiu chegar a um entendimento, prefeitura e governo do Estado,
se era teoricamente tão simples. Olhe, veja bem, realmente é muito simples. Vamos tentar agora, na audiência, nós vamos propor isso, vamos conversar isso. O problema é que o governo diz que mantém o diálogo, mas é outro equívoco. Vocês vejam, eles não chamam para dialogar, eles chamam para ditar o que já resolveram. Eles reúnem os prefeitos, é assim. Eles reúnem os prefeitos e dizem: olha, é assim, vai fechar 21 horas. Quando você fala a eles, quem é o interlocutor, hein, prefeito do governo? É governador, é o vice-governador? Interlocutor. Que chama para essas reuniões, porque essa reclamação... Não, essa reunião aí, quem me chamou foi a própria Essa reclamação do prefeito Álvaro Dias é a mesma reclamação do prefeito de Parnamirim, Rosando Taveira, e de alguns prefeitos de cidade, que o governo vem com um negócio pronto e quer que todo mundo acompanhe. Não é? Então, a gente está tentando também uma entrevista com a governadora. Então está na hora da governadora rever essa postura. Prefeito, quem quer dialogar não faz isso. Sobre essa questão da guerra dos leitos. O governo do estado fez uma propaganda. Deixa eu fazer uma pergunta antes da gente entrar nesse outro assunto, Bruno. Dentro dessa questão dos decretos, prefeito. Natal concentra hoje algo em torno de 30% dos casos de Covid do estado, certo? Natal concentra aproximadamente 30%, são 28,7%. E 38% dos óbitos do RN são em Natal. Pela lógica, por Natal concentrar o maior número de casos e o maior número de óbitos, não era para o decreto de Natal, ao menos em teoria, ser mais duro do que o decreto estadual, já que Natal seria o ponto de preocupação, Natal e região metropolitana especialmente. Não deveria ter um decreto mais duro ou ações mais efetivas para diminuir esses números aqui nessa região? Olha, essa situação que está acontecendo agora, eu previ há muito tempo atrás. Eu previ que isso iria acontecer durante a campanha política, que foi onde tudo começou. Não pense que foi diferente, não. Quando começou a campanha política, o coronavírus estava extremamente bem controlado em Natal. E nós elaboramos um decreto proibindo carreata, passeata, aglomeração, reunião, comício. E o nosso decreto, alguns partidos políticos entraram na justiça para derrubar o nosso decreto. E ele foi derrubado. E não tenha dúvida que foi ali que tudo começou. A campanha política se transformou num verdadeiro carnaval. Eu fiz a minha campanha política de uma forma muito recatada, mal, com raras exceções, participei ali de alguma manifestação para me fazer presente, já que eram os nossos correligionários que fizeram aqui e acolá alguma, mesmo contrariando a nossa decisão. Mas eu fiz a minha campanha política muito recatada, mas a campanha política foi um verdadeiro carnaval. Mas em Natal, menos do que nas cidades do interior, né, prefeito? Mas teve também muitas caminhadas, muitas passeatas, muitas carreatas, com as pessoas se aglomerando em cima dos carros de som ao lado, acompanhando. Então, foi ali onde tudo recomeçou. Nós nos preocupamos muito com essa situação. Agora, a situação atual, nós não estamos discordando de muita coisa, não. Não tem muita discordância, não. Para que a gente se una aí, é preciso apenas uma questão de bom senso. Eu sou favorável, eu acho que essas divergências devem ser superadas. Eu acho que nós temos de procurar encontrar aí uma situação de equilíbrio para caminhar junto. O importante é salvar vidas. Ninguém mais do que o prefeito de Natal se preocupa com isso, inclusive pelo histórico de nossa atuação. Nós instalamos o hospital de campanha em 45 dias, com 100 vagas de enfermaria, isso foi um recorde no nosso país, com 100 vagas de enfermaria e 20 vagas de UTI. Agora nós dobramos as 20 vagas de UTI, são 40 lá, por causa do aumento do coronavírus. Já estão funcionando, já. Nós estávamos pensando em transformar o Hospital dos Pescadores em hospital único e exclusivo para coronavírus. Vamos mudar. Nós vamos instalar o hospital, provavelmente, vou me encontrar com o George Antônio mais tarde, provavelmente no hospital municipal. Por quê? No Hospital dos Pescadores só são 30 vagas de enfermaria. No Hospital Municipal nós podemos chegar a 60 vagas de enfermaria, o dobro.
E tem necessidade, está havendo uma demanda reprimida, as pessoas estão precisando se internar e não tem aonde. E nós vamos transformar o hospital municipal em outro hospital para acolher pacientes de coronavírus e abrir provavelmente mais 20 vagas de UTI lá. Prefeito, entre os principais pontos de divergência